Gabarito, alternativa A. 2. FGV Técnico do Ministério Público MPE-AL 2018. Os atos administrativos, além de regidos pelo preceito da legalidade, devem ser analisados sob os aspectos da lealdade, boa-fé e honestidade, conforme previsto no princípio da A. Publicidade. B. Moralidade. C. Pluralidade. D. Autotutela. E. Eficiência. Comentário. A assertiva retrata a correta definição para o princípio da moralidade. Esse é o princípio que exige a atuação honesta, proba, por parte do agente público, motivo pelo qual o gabarito é a letra B. Porém, nós não deixaremos de analisar o significado dos demais princípios, quais sejam. A. O princípio da publicidade impõe que a administração deve atuar de forma plena e transparente. Errada. C. O princípio da pluralidade, quando retratado como o princípio da pluralidade de instâncias, se refere à possibilidade de o administrado recorrer à instância superior para ter revista a decisão que lhe seja desfavorável ou errada. D. A administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais. Trata-se da aplicação do princípio da autotutela errada. E o princípio da eficiência exige que a administração e os agentes públicos atuem com rendimento e qualidade, portanto, não é o princípio que o enunciado contextualizou errada. Gabarito, alternativa B. 3. FGV Técnico Judiciário TJ-AL 2018. Determinado secretário municipal de Educação, no dia da inauguração de nova escola municipal, distribuiu o boletim informativo custeado pelo poder público, com os seguintes dizeres no título da reportagem: Secretário do Povo, Rico Ricaço, presenteia a população com mais uma escola. Ao lado da reportagem, havia a foto do secretário fazendo com seus dedos o símbolo de coração utilizado por ele em suas campanhas eleitorais. A conduta narrada feriu o princípio da administração pública da A. Economicidade, eis que é vedada a publicidade custeada pelo erário dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ainda que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. B. Legalidade, pois a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ser precedida de prévia autorização legislativa, vedada qualquer promoção pessoal que configure favorecimento pessoal para autoridades ou servidores públicos. C. Moralidade, eis que a publicidade dos atos, programas, obras e serviços dos órgãos públicos, em que constarem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades públicas, para ser legal deve ser custeada integralmente com recursos privados. D. Publicidade, uma vez que a divulgação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ser feita exclusivamente por meio de publicação dos respectivos atos no Diário Oficial, para impedir promoção pessoal da autoridade pública. E impessoalidade, pois a publicidade em tela deveria ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de agentes públicos. Comentário. A conduta do secretário violou o disposto no artigo 37, primeiro, da Constituição Federal, que dispõe que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Tal determinação consagra a aplicação do princípio constitucional da impessoalidade, uma vez que toda realização administrativa deve ser imputada ao Estado, e não aos seus agentes públicos. Logo, o gabarito é a letra I. Vejamos as demais opções. A. De certa forma, também houve ofensa ao princípio da economicidade, pois os recursos públicos foram mal utilizados. Porém, não há vedação à realização de publicidade, desde que ocorra na forma da Constituição errada. B. Não há necessidade de autorização legislativa específica para a realização de publicidade. A autorização legislativa até existe, quando da elaboração do orçamento, mas não vem discriminada especificamente para cada publicidade. Vale dizer que até poderíamos dizer que houve violação ao princípio da legalidade,
uma vez que a vedação à promoção pessoal consta textualmente na Constituição Federal. Porém, as questões do tema vinculam a promoção pessoal ao princípio da impessoalidade errada. C. Também podemos dizer que houve violação ao princípio da moralidade, já que utilizar recursos públicos para se autopromover também ofende os valores éticos. Contudo, não há determinação de que a publicidade seja feita com recursos privados, como informado na alternativa errada. D. A publicidade pode ser feita por vários meios, como divulgação na internet, por exemplo, e não apenas por meio de divulgação no Diário Oficial. Além disso, a violação à vedação da promoção pessoal não constitui ofensa ao princípio da publicidade errada. Gabarito, alternativa E. 4. FGV Analista Legislativo Municipal Câmara de Salvador, BA 2018. O dever-poder que a administração pública ostenta para controlar os seus próprios atos, podendo invalidar os ilegais, e revogar os inoportunos ou inconvenientes, observadas as cautelas legais, decorre diretamente do princípio da moralidade, e sua não observância gera nulidade do ato administrativo, sem prejuízo da responsabilização do agente. B. Publicidade, e todo ato que invalida ou revoga outro ato administrativo precisa ser publicado no Diário Oficial. C. Autotutela, e a administração não precisa ser provocada para rever seus próprios atos, podendo fazê-lo de ofício. D. Impessoalidade, e a administração não pode tolerar atos que impliquem promoção pessoal do gestor público. E segurança jurídica, e a administração não pode tolerar que permaneça no mundo jurídico qualquer ato ilícito. Comentário. A. O princípio da moralidade evita que a administração pública se distancie da moral, e obriga que a atividade administrativa seja pela boa-fé, lealdade e probidade. De fato, a sua não observância pode gerar a nulidade do ato administrativo, sem prejuízo da responsabilização do agente público. Isso, porém, não tem correlação com o comando do enunciado errada. B. O enunciado também não corresponde ao princípio da publicidade, que trata da transparência na atuação da administração. Ademais, em regra, os atos administrativos devem ter publicidade, mas isso não significa que eles serão necessariamente publicados na imprensa oficial errada. C. É isso mesmo. Pelo princípio da autotutela, a administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, de ofício ou por provocação, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais correta. D. A violação ao princípio da impessoalidade surge porque a atuação da administração é sempre imputada ao órgão ou ao ente no qual o agente atua. Assim, o agente não pode se promover às custas do órgão ente público errada. E como vimos, também não é o princípio da segurança jurídica. Esse princípio tem o intuito de trazer estabilidade para as relações jurídicas e se divide em duas partes, uma de natureza objetiva e outra de natureza subjetiva. A natureza objetiva versa sobre a irretroatividade de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública. Já a natureza subjetiva versa sobre a confiança da sociedade nos atos, procedimentos e condutas proferidas pelo Estado errada. Gabarito, alternativa C. 5. FGV Analista Legislativo Municipal Câmara de Salvador, BA 2018. Processo administrativo é um conjunto concatenado de atos administrativos sequenciais, respeitada a ordem legal, com uma finalidade específica, que não confronte com o interesse público, ensejando a prática de um ato final. Como corolário do princípio da ampla defesa vigente no processo administrativo, tem-se o direito à informação, que se restringe ao administrado que figura como interessado no processo, eis que a regra geral é o sigilo dos atos administrativos, em respeito à intimidade. B. O contraditório, que é exercido pela exigência lícita de depósito ou arrolamentos prévios de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. C. A defesa técnica, que é exercida pela imprescindível presença de advogado no processo administrativo disciplinar, sob pena de nulidade. D. O duplo grau de julgamento, eis que o administrado tem direito ao recurso administrativo, para reanálise do ato praticado pela administração que entendeu injusto ou ilegal. E o contraditório diferido, como regra,
eis que a administração deve executar diretamente seus atos para, posteriormente, oportunizar ao administrado o direito de defesa. Comentário. A regra é a publicidade, sendo a exceção o sigilo. Além disso, assegura-se o acesso às informações públicas a todos, sem que haja necessidade de figurar como parte do processo. Errada. B. O contraditório consiste essencialmente no direito que todas as pessoas têm de poder expor seus argumentos e apresentar provas ao órgão encarregado de decidir antes que a decisão seja tomada. É o direito à manifestação. Em nada tem a ver com a exigência de depósito. Considerando que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo, súmula vinculante 21, errada. C. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende-a Constituição, consequentemente, não anulará o processo, súmula vinculante 5, errada. D. Correta e, portanto, gabarito da questão, nos termos do artigo 5º, LV, da CF, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório, e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, correta. E o contraditório diferido é exceção, ocorrendo nas situações de urgência. Nesse caso, em virtude da urgência, a administração pratica o ato e concede o contraditório depois. Isso, todavia, só é possível em situações realmente excepcionais cerrada. Gabarito, alternativa D. 6. FGV Analista Legislativo Municipal Câmara de Salvador, BA 2018. Determinado governador nomeou o irmão do presidente da Assembleia Legislativa do mesmo estado para exercer cargo em comissão em seu gabinete. Em troca, o deputado estadual que exerce a presidência da Casa Parlamentar nomeou a irmã de tal governador para cargo em comissão, não por critérios técnicos e sim para completar a designação recíproca. Na hipótese em tela, ambos os agentes políticos desrespeitaram a súmula vinculante do STF que veda o nepotismo cruzado e violaram diretamente o princípio informativo expresso da administração pública da A publicidade, porque qualquer ato administrativo de nomeação deve ser precedido de estudo técnico. B. Autotutela, eis que qualquer ato administrativo deve buscar o interesse público e não o privado. C. Proporcionalidade, uma vez que o ato administrativo deve guardar relação com o clamor público por moralidade. D. Impessoalidade, pois o ato de administrativo não pode servir para satisfazer a favorecimentos pessoais. E razoabilidade, haja vista que a utilização de símbolos, imagens e nomes deve ser do administrador, não do ente público. Comentário. A. Não é da publicidade, considerando que esse princípio vem do dever de divulgação oficial dos atos administrativos cerrada. B. Podemos definir o princípio da autotutela pelo poder da administração pública em rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais cerrada. C. Na seara administrativa, a proporcionalidade limita a atuação e a discricionariedade dos poderes públicos, vedando que a administração pública haja com excessos errada. D. O nepotismo desrespeita a impessoalidade, na medida em que o requisito de escolha de um parente ofende o grau de objetividade que se exige dos agentes públicos. No caso da questão, houve o denominado nepotismo cruzado, no qual uma autoridade nomeou o parente de outro. Essa medida é vedada com base na aplicação da súmula vinculante 13 do STF. Ressalva-se, por fim, que a vedação ao nepotismo também pode ser relacionada ao princípio da moralidade correta. E a assertiva está errada, uma vez que a razoabilidade impõe que, ao atuar dentro da descrição administrativa, o agente público deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoas equilibradas errada. Gabarito, alternativa D. 7. FGV Analista de Planejamento e Finanças CEPOG-RO 2017. Pedro, presidente de uma autarquia estadual, ficou muito entusiasmado com um projeto de sua autoria, o qual resultou na melhoria do serviço prestado à população. Com o objetivo de divulgar sua realização, determinou que o setor de comunicação social da autarquia elaborasse um informe publicitário e o encaminhasse por via postal a milhares de pessoas,
tendo ali assumido a autoria do projeto e concedido uma extensa entrevista a respeito de sua história de vida e de suas futuras pretensões políticas, informando que pretendia candidatar-se ao cargo de deputado federal na próxima eleição. Maria, cidadã brasileira, inconformada com o ocorrido, procurou os serviços de um advogado. Na ocasião, solicitou fosse esclarecido se a conduta de Pedro, ao determinar a confecção e distribuição do informe publicitário nos moldes informados, estava em harmonia com os princípios da administração pública, bem como se estava ao seu alcance deflagrar algum mecanismo de controle dos atos administrativos praticados. À luz da narrativa acima e da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. A conduta de Pedro, sem prejuízo da violação de outros princípios, afrontou, de forma mais específica, o princípio da eficiência, podendo ser submetida ao controle judicial via direito de petição. B. A conduta de Pedro estava em harmonia com os princípios da administração pública, o que afasta a possibilidade de Maria deflagrar algum mecanismo de controle. C. A conduta de Pedro violou apenas o princípio da legalidade, podendo ser submetida ao controle judicial via mandado de segurança. D. A conduta de Pedro, sem prejuízo da violação de outros princípios, afrontou, de forma mais específica, o princípio da razoabilidade, podendo ser submetida por Maria ao controle do Tribunal de Contas, via tomada de contas especial. E a conduta de Pedro, sem prejuízo da violação de outros princípios, afrontou, de forma mais específica, o princípio da impessoalidade, podendo ser submetida ao controle judicial via ação popular. Comentário. O princípio da eficiência exige que a administração e os agentes públicos atuem com rendimento e qualidade, portanto, não é o princípio que o enunciado contextualizou errada. B. Como iremos demonstrar no comentário da questão, a conduta de Pedro ofende o princípio da impessoalidade. Assim, não há que se qualificar a sua conduta como harmoniosa com os princípios da administração pública errada. C. No direito público, o princípio da legalidade representa a ideia de que o agente público somente poderá agir de acordo com a lei. Dessa maneira, em que pese Pedro também ter agido em desacordo com esse princípio, mesmo que indiretamente, sua conduta não se resume somente ao conflito de legalidade, afrontando outros princípios como o da impessoalidade. Quanto ao mandado de segurança, devemos lembrar que ele é o remédio que protege direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação, ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Assim, não seria a medida cabível para o caso em tela errada. D. O princípio da razoabilidade trata da vedação aos excessos por parte da administração. No caso em tela, não foi o que ocorreu. Para registro, a tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal a fim de obter o respectivo ressarcimento. O que Maria poderia fazer era fazer uma denúncia, agora que instaura, ou determina a instauração, é o próprio Tribunal de Contas, se fosse o caso de prejuízo à administração errada. E essa é a assertiva correta. Conforme já vimos acima, tal conduta viola o princípio da impessoalidade, consoante vedação constante no artigo 37, primeiro, da CF correta. Gabarito, alternativa 8. FGV Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental CPOG-RO 2017. Os agentes públicos devem atuar de forma neutra, sendo proibida a atuação pautada pela promoção pessoal. De acordo com os princípios constitucionais que regem a administração pública, assinale a opção que apresenta o princípio constitucional, a que se refere a conduta acima. A. Razoabilidade. B. Impessoalidade. C. Inépcia. D. Transparência. E. Eficácia. Comentário. 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 A. B. Aplica-se o princípio da impessoalidade quando a administração age de forma neutra, sem favorecer ninguém indevidamente, e também quando se veda a promoção pessoal correta. C. A inépcia é uma particularidade da acusação, queixa ou denúncia que não atende às exigências determinadas pela lei, e por isso, é rejeitada pelo juiz. Não condiz a um princípio do direito administrativo,
razão pela qual está descontextualizado nessa questão errada. D. O princípio da transparência é tratado quase como um sinônimo do princípio da publicidade. Porém, não tem qualquer relação com o comando da questão errada. E eficácia é escolher certo o que fazer, ou seja, selecionar os objetivos adequados ou as alternativas corretas e errada. Gabarito, alternativa B. 9. FGV Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental CPOG-RO 2017. As opções a seguir apresentam princípios constitucionais que regem a administração pública, tanto a direta quanto a indireta, em todos os níveis da administração, municipal, estadual e federal, à exceção de uma. Assinale A. A. Legalidade. B. Impessoalidade. C. Moralidade. D. Externalidade. E publicidade. Comentário. Apenas conhecendo o artigo 37, caput, da CF 88, podemos resolver a questão. Isso porque esse artigo traz os princípios constitucionais expressos da administração pública, que formam o famoso LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A única alternativa que não é encontrada nesse artigo é a letra D, portanto, nosso gabarito. Gabarito, alternativa D. 10. FGV Assistente Técnico, Administrativo MPEBA 2017. Os princípios de direito administrativo são postulados básicos fundamentais que permeiam a atuação dos agentes públicos na constante busca da satisfação dos interesses coletivos. Dentre os chamados princípios implícitos, merece destaque o da autotutela, que ocorre, por exemplo, quando a penalidade de demissão é aplicada a servidor público que recebeu vantagem indevida no exercício da função, após regular processo administrativo disciplinar. B. O Estado garante ao cidadão o direito de acesso à informação, mediante procedimento célere e transparente, com a expedição da certidão requerida. C. O município procede à reintegração de servidor público ilegalmente demitido, atendendo à ordem judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. D. O prefeito revoga, por considerar que não é mais oportuno, um decreto sem qualquer vício de legalidade que proibia o estacionamento de veículos em determinada via pública. E o governador do estado pratica o ato de nomeação de pessoa não concursada para cargo em comissão, com exercício de função de assessoramento parlamentar. Comentário. A assertiva correta é a letra D, considerando que a administração pública tem o poder de rever os seus próprios atos, revogando os inconvenientes e inoportunos e anulando os ilegais. Trata-se da aplicação do princípio da autotutela. Contudo, vamos aproveitar para aprender com a questão, na medida em que explicamos as outras assertivas. A. Trata-se do poder disciplinar, que consiste na possibilidade de a administração aplicar punições aos agentes públicos que cometam infrações funcionais. Trata-se de poder interno, não permanente e discricionário errada. B. Trata-se do princípio da publicidade que impõe à administração atuar de forma plena e transparente, amparado, inclusive, pela Lei de Acesso à Informação Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 errada. C. Como foi atendimento a uma ordem judicial, não podemos afirmar que houve a incidência da autotutela errada. E a nomeação para cargo em comissão possui previsão na Constituição. Não há que se falar em um princípio específico para tratar do tema, a depender da contextualização, poderíamos ter diferentes princípios. De qualquer forma, isso não corresponde ao princípio da autotutela. Vale lembrar que se o cargo for para o Poder Legislativo, também não seria de competência do governador fazer a nomeação, já que a competência seria de autoridade daquele poder errada. Gabarito, alternativa D. 11. FGV Procurador-e-Alerj 2017. O artigo 54, da Lei nº 9.784/99, dispõe que o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Da análise do texto normativo, verifica-se que o legislador procurou conjugar os aspectos de tempo e boa-fé,
sendo certo que teve o objetivo fundamental de estabilizar as relações jurídicas pelo fenômeno da convalidação de atos administrativos inquinados de vício de legalidade. Nesse contexto, de acordo com a doutrina de direito administrativo, a citada norma aborda especificamente os seguintes princípios reconhecidos da administração pública: a. Autotutela e certeza jurídica. b. Segurança jurídica e proteção à confiança. c. Inafastabilidade da jurisdição e proporcionalidade. d. Temporalidade e moralidade administrativas. E. Indisponibilidade e aproveitamento administrativos. Comentário. O princípio da segurança jurídica e o princípio da proteção à confiança são intimamente relacionados. A segurança jurídica refere-se ao aspecto objetivo, uma vez que se refere à necessidade de estabilizar as relações jurídicas já constituídas. Por outro lado, o princípio da proteção à confiança trata do aspecto subjetivo, uma vez que se relaciona com a confiança que o indivíduo possui de que os atos administrativos foram praticados segundo a lei. Nesse segundo aspecto, há a ideia de boa-fé das pessoas que esperam que os agentes públicos exerçam suas funções de forma legítima. Nesse contexto, o artigo 54 da Lei 9.784/1999 apresenta simultaneamente a aplicação da segurança jurídica, uma vez que o aspecto temporal tem por objetivo estabilizar as relações jurídicas já estabilizadas, e também da proteção à confiança, pois exige boa-fé do beneficiário do ato, ou seja, que o beneficiário acreditasse na licitude do ato estatal. Por outro lado, se houver má-fé, ou seja, quando o beneficiário tinha total conhecimento da ilicitude da medida, será possível anular o ato mesmo após o decurso temporal de 5 anos. Não vamos tecer comentários mais aprofundados sobre os demais princípios, uma vez que esses tópicos serão revisados nas questões subsequentes. Gabarito, alternativa B. 12. FGV Especialista Legislativo Alerj 2017. Elias, prefeito municipal, informou à sua assessoria que gostaria de promover, junto à população, as realizações de sua administração. Na ocasião, foi informado que esse tipo de publicidade não poderia conter nomes e imagens, de modo que, longe de ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, visasse a promoção pessoal de Elias. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a orientação da assessoria está em harmonia com o denominado princípio da A. Responsabilidade. B. Transparência. Herbert Almeida. C. Avaliação popular. D. Impessoalidade. E. Eletividade. Comentário. O princípio da impessoalidade possui várias aplicações, sendo as principais, e, a finalidade, pois todo ato público deve ter por fim o interesse público. 2. A igualdade e isonomia, pois a administração deve atender a todos os administrados sem discriminações indevidas. 3. A vedação à promoção pessoal, já que a Constituição Federal veda a utilização da publicidade institucional para a promoção de autoridades ou servidores públicos. 4. Impedimento e suspeição de autoridades ou agentes que não tenham condições de manter a imparcialidade nos processos administrativos. Pela terceira aplicação, ou seja, pela vedação à promoção pessoal, anota-se que a Constituição determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Artigo 37, 1º. Portanto, a orientação da assessoria está em harmonia com o princípio da impessoalidade. Gabarito, alternativa D. 13. FGV Analista e IBGE 2016. Órgão de controle interno de determinada fundação pública realiza auditoria no setor responsável pelas licitações e contratos administrativos da fundação. Na diligência, verifica-se que não há necessidade de se realizar aquisição de determinado produto, mas o edital de licitação acabará de ser publicado. Após as providências administrativas cabíveis, a fundação revoga o edital de licitação. Na hipótese em tela, a fundação pública agiu de acordo com o princípio administrativo da
A legalidade em que a administração pública exerce o controle interno sobre os seus próprios atos, com a possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e revogar os ilegais, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. B. Autotutela, em que a administração pública exerce o controle sobre os seus próprios atos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. C. Nulidade, em que a administração pública exerce o controle externo sobre os atos de seus órgãos, com a possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e revogar os ilegais, independentemente de recurso ao Poder Judiciário. D. Independência, em que a administração pública exerce o controle geral sobre os atos de seus órgãos, com a possibilidade de anular os ilegais e revogar os inconvenientes ou inoportunos, mediante autorização prévia do Poder Judiciário. E autonomia, em que a administração pública exerce o controle sobre os atos de seus órgãos, com a possibilidade de anular os inconvenientes ou inoportunos e revogar os ilegais, mediante autorização prévia do Poder Judiciário. Comentário. Dispõe o enunciado da súmula 473 do STF que a administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Dessa forma, a administração poderá realizar o controle dos seus próprios atos administrativos. Constando uma ilegalidade, poderá anulá-los diretamente, sem precisar de uma decisão judicial. Para isso, por outro lado, se constatar que o ato ainda que lícito, não é conveniente ou oportuno. Isto é, o ato não é mais necessário, poderá a administração realizar a sua revogação. No caso da questão, o órgão de controle interno constatou a desnecessidade de determinado produto. Nesse caso, não houve ilegalidade, mas a realização da licitação torna-se desnecessária, pois a administração não terá mais que fazer a contratação. Logo, o instrumento cabível é a revogação da licitação. Portanto, estamos diante da aplicação do princípio da autotutela. Vamos analisar as demais alternativas. Se a questão trata-se de um caso de anulação, em virtude de uma ilegalidade constatada, até poderíamos dizer que também era o caso de aplicação do princípio da legalidade. Porém, o controle interno não constatou ilegalidade, mas mera desnecessidade da contratação, motivo pelo qual caberia tão somente a revogação do ato. Além disso, o desfazimento de um ato inconveniente e inoportuno não ocorre por meio de anulação, mas sim pela revogação. Logo, o princípio da legalidade não é o melhor para descrever a situação da questão errada. C. O item já começa errado, pois foi realizado controle interno, realizado por órgão do mesmo poder, e não controle externo, realizado por órgão de outro poder. Além disso, houve a inversão da anulação, ilegalidade, e da revogação, atos inconvenientes e inoportunos. Por fim, não há um princípio consagrado denominado nulidade errada. D. Esse item também é errado, pois não existe um princípio do direito administrativo, chamado de independência. Além disso, a administração pode revogar ou anular os seus atos, independentemente de autorização prévia do Poder Judiciário e errada. E a alternativa repete os erros das demais. Primeiro que a autonomia não é um princípio além disso houve inversão da anulação e da revogação, e por fim, não há necessidade de autorização prévia do Judiciário errada. Gabarito, alternativa B. 14 FGV, OAB UNINAC OAB 20 Exame 2016. Determinada empresa apresenta impugnação ao edital de concessão do serviço público metroviário em determinado estado, sob a alegação de que a estipulação do retorno ao poder concedente de todos os bens reversíveis já amortizados, quando do advento do termo final do contrato, ensejaria enriquecimento sem causa do Estado. Assinale a opção que indica o princípio que justifica tal previsão editalícia. A desconcentração.
B. Imperatividade. C. Continuidade dos serviços públicos. D. Subsidiariedade. Comentário. O princípio da continuidade dos serviços públicos tem por objetivo evitar a interrupção da prestação dos serviços públicos. Isso ocorre justamente porque vários serviços públicos são essenciais para a coletividade, sendo que eventual interrupção poderá ter efeitos perversos para a população. Basta imaginar a paralisação do serviço de transporte urbano nas grandes cidades, que sempre gera efeitos caóticos para a população. Por isso, a legislação costuma trazer várias prerrogativas para que a administração tenha meios de assegurar a prestação dos serviços públicos, sobretudo nos contratos de prestação de serviços públicos. Uma dessas prerrogativas é a da reversão dos bens utilizados na prestação dos serviços públicos. Ao término dos contratos de concessão, tais bens são revertidos para o poder público ou seja, passam a integrar o patrimônio da administração pública, que poderá utilizá-los para assegurar a manutenção da prestação dos serviços. Isso inclusive é uma determinação da Lei 8987/1995, que dispõe que é cláusula essencial do contrato de concessão aquela que trate dos bens reversíveis, artigo 23-x. A alternativa está incorreta, pois a desconcentração é o meio como a administração distribui internamente competências. O erro na letra B é que a imperatividade reflete a possibilidade de os atos administrativos instituírem obrigações a terceiros, mesmo que eles não concordem com tal ato. Por fim, o princípio da subsidiariedade é um princípio aplicável a vários ramos do direito, não sendo um princípio específico do direito administrativo. Exemplo de aplicação desse princípio ocorre quando existem duas normas, uma geral e outra específica, sendo a geral de aplicação apenas subsidiária, complementar. A primeira isso ocorre, por exemplo, na aplicação da Lei 9784/1999, Norma Geral de Processo Administrativo no âmbito da União, nos processos administrativos disciplinares, cuja norma específica é a Lei 8112/1990. Logo, a Lei 9784/1999 é norma subsidiária quando comparada com a Lei 8112/1990 no tema de processo administrativo disciplinar. Gabarito, alternativa C. 15, FGV Estagiário Forense MPE Rio de Janeiro 2016. Prefeito municipal determinou às diretoras das escolas municipais que promovessem a afixação de cartazes, na entrada de cada unidade de ensino, contendo a fotografia de sua esposa com os seguintes dizeres: a primeira-dama Maria, mulher guerreira e dedicada às causas filantrópicas, será candidata a deputado estadual nas próximas eleições e conta com o seu apoio. A conduta do prefeito viola frontalmente, a um só tempo, os princípios administrativos expressos no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988 da A. Isonomia e razoabilidade. B. Eficiência e pessoalidade. C. Improbidade e lealdade. D. Impessoalidade e moralidade. E competitividade e igualdade. Comentário. A promoção pessoal é vedada expressamente no artigo 37, primeiro, da Constituição Federal, constituindo uma das aplicações do princípio da impessoalidade. Além disso, a conduta do prefeito é imoral, pois fica evidente a falta de ética e de honestidade de alguém que se utilize da máquina pública ou ainda da dependência que parcela da população tem dos serviços estatais para obter favorecimentos pessoais. Portanto, a conduta afronta os princípios da impessoalidade e da moralidade. Vamos analisar as demais opções. A. O princípio da isonomia impede que o poder público faça discriminações indevidas, a exemplo da contratação de pessoas sem concurso público, fora das hipóteses autorizadas pela Constituição Federal. Assim, a conduta do prefeito ofende a impessoalidade, mas não diretamente no aspecto da isonomia, mas sim da vedação à promoção pessoal. O princípio da razoabilidade é adotado como um parâmetro de limitação da discricionariedade, buscando evitar medidas restritivas exageradas, desnecessárias ou desproporcionais. Não foi isso que ocorreu no caso do enunciado. Errada. B.
Tal ação não foi eficiente, pois não gera o uso racional dos recursos públicos. Além disso, a pessoalidade não é um princípio errada. C. Improbidade não é um princípio, mas sim uma forma específica de ato ilícito, descrita na Lei 8.429/1992. Da mesma forma, a lealdade não representa um princípio expresso na Constituição Federal errada. E competitividade e igualdade não são princípios expressões. Além disso, a competitividade é um princípio licitatório, não tendo qualquer correlação com o caso da questão errada. Gabarito, alternativa D. 16, FGV, AGPREF Paulínia 2016. A capacidade de autotutela é uma característica marcante da administração pública. É por meio desse princípio que o sistema público se prepara para atender às necessidades do cidadão de forma eficiente e adequada. Partindo dele, as decisões da estrutura administrativa devem atender ao público e estar aptas a constantes revisões e reformulações. Sobre o princípio da autotutela, analise as afirmativas a seguir. É o princípio constitucional que limita e delega a capacidade da administração pública de anular ou rever atos de sua própria autoria. Segunda, é o princípio constitucional que determina a capacidade da administração pública de anular ou rever atos de sua própria autoria. Terceira, é o princípio constitucional que determina a capacidade da administração pública de julgar e punir atos e comportamentos ilegais que ocorram em seu âmbito. Está correto o que se afirma em A e apenas. B, segunda apenas. C, terceira apenas. D e segunda apenas. E terceira apenas. Comentário. E de fato, a autotutela é um princípio constitucional. Não se trata de um princípio expresso, pois esses são apenas aqueles descritos textualmente no artigo 37, caput. Trata-se de um princípio que deriva da própria razão de ser da administração, uma vez que o poder público necessita de meios para fazer valer o interesse público, o que inclui a possibilidade de poder revogar atos inconvenientes e inoportunos ou de anular atos ilegais. Todavia, esse princípio não o limita à capacidade de revogar a anular, pelo contrário, ele fundamenta essa possibilidade errado. Segunda é agora sim, o princípio da autotutela é justamente aquele que determina a capacidade da administração de anular ou revogar os seus próprios atos correto. Terceira, para começar, a administração não julga, em sentido estrito, ninguém, pois é desprovida de poder jurisdicional. Além disso, a autotutela não tem qualquer correção com julgamentos ou aplicações de sanções errado. Logo, apenas o item segundo está certo. Gabarito, alternativa B. 17, FGV Fiscal de Tributos Prefeitura de Niterói 2015. Prefeito municipal, no exercício da função e utilizando verba pública, determinou a confecção e distribuição de milhares de panfletos, às vésperas do Dia dos Pais, com os seguintes dizeres. O prefeito fulano, na qualidade de melhor administrador público do país e verdadeiro pai para seus administrados, deseja feliz Dia dos Pais a todos. Nas próximas eleições continue me prestigiando com o seu voto. Essa conduta do agente político feriu, frontal e mais diretamente, os seguintes princípios administrativos expressos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. A. Probidade e pessoalidade. B. Indisponibilidade e legalidade. C. Autotutela e igualdade. D. Impessoalidade e moralidade. E. Isonomia e eficiência. Comentário. Em primeiro lugar, é necessário observar que a questão está cobrando os princípios expressos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Logo, os princípios da probidade, letra A. Da indisponibilidade, letra B, da autotutela e da igualdade, letra C, e da isonomia, letra I já estão. Logo, os princípios da probidade, letra A. Da indisponibilidade, letra B, da autotutela e da igualdade,
letra C, e da isonomia, letra I já estão de fora, uma vez que são princípios implícitos. Vale dizer, a conduta do prefeito também infringiu os princípios da indisponibilidade do interesse público, da igualdade e da isonomia, uma vez que ele se utilizou dos recursos públicos para favorecimento próprio, gerando uma corrida eleitoral desleal e desequilibrada. Contudo, tais princípios não são expressos na Constituição Federal. Além disso, na letra A a questão menciona pessoalidade, que não é um princípio administrativo. Na verdade, o que existe é a impessoalidade, que veda a utilização dos recursos públicos para favorecimentos e benesses sem interesse público. Com efeito, a situação da questão fere o princípio da impessoalidade, uma vez que o prefeito estava se utilizando da máquina pública para favorecimento pessoal. Ao mesmo tempo, também fere a moralidade, uma vez que é imoral fazer esse tipo de propaganda pessoal, para obter o voto do povo, utilizando-se de recursos públicos e fora do período eleitoral. Dessa forma, o nosso gabarito é a opção D, impessoalidade e moralidade. A questão ainda trouxe outros dois princípios expressos. E, princípio da legalidade, letra A, que exige conduta do agente público conforme a lei e nesse caso, até podemos dizer que o prefeito também infringiu a lei, porém a opção é descartada por não ser esse o melhor princípio, infringido no caso, e também por causa da menção do princípio da indisponibilidade. 2. Princípio da eficiência, letra I, que exige a melhor conduta da administração, que deverá fornecer o máximo de serviços para a população, com o mínimo de dispêndio de recursos de uma forma ou outra. A conduta do prefeito também é ineficiente, pois ele utilizou mal os recursos públicos. Porém, também não é o melhor princípio para o caso. Além disso, a opção apresenta o princípio da isonomia, que não é princípio expresso. Portanto, o gabarito é mesmo a opção D. Gabarito, alternativa D. 18. FGV